Todo mundo tem dúvida se tá aproveitando tudo da consulta com o seu ginecologista, não tem? Ah, sem dúvida, né? Porque a gente quer todo o conhecimento na palma da nossa mão. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre se vocês estão conversando abertamente com o ginecologista de vocês. Vamos junto? Vambora. Ginecologista é o psicólogo da mulher? Como é que é? É tudo isso, né? É tudo de tudo um pouco. Eu acho que a gente tem que ter o ginecologista como um confidente nosso. Também. Porque a gente cresce com muitos tabus, Mari. Então, assim, porque a saúde íntima, a gente tem vergonha de perguntar um monte de coisa, a gente tem vergonha de expor muita coisa, né? Porque nós somos criados de uma forma muito, assim, não dá para conversar com todo mundo, às vezes não dá para conversar com a mãe, não dá para conversar com as amigas, coisas que a gente pode conversar com o ginecologista, e se chegar na consulta e ele não nos der essa abertura, não nos der essa facilidade de falar, a gente também não fala. Então, é a hora ali da gente poder expor o que a gente sente, o que a gente tem dúvida e perguntar. Então, eu acho que o mais importante é ter essa conexão para poder perguntar e, se não entender, perguntar de novo. Porque também tem coisas que a gente não entende e fica assim. Fica quieto, né? E não fala nada. Mas eu acho que isso tudo, não sei, mas é o que eu sempre falo para as minhas pacientes, e que eu sempre gosto de falar, né? Se não houver uma empatia, uma conexão entre o médico e o paciente, não tem como ter consulta. Eu acho que é a primeira coisa. Concordo plenamente. Né? Porque se você não confiar naquela pessoa e não achar que aquela pessoa está ali por você, como que você vai abrir sua vida para falar com alguém? Pois é. Né? Se você pega um médico que não te olha no rosto, que está mais preocupado com o celular, ou com o computador, ou com qualquer outra coisa do que com você naquele momento. É aquela coisa automática, né? Vai perguntando e vai escrevendo, vai perguntando. Óbvio, tem uma parte da consulta que a gente tem que perguntar um monte de coisa, né? Não, e tem que anotar, o médico tem que anotar, porque na próxima consulta ele vai buscar o seu histórico, porque ele não vai Principalmente quando é a primeira consulta, né? Sim. Primeira consulta a gente tem mais coisa ainda para perguntar. E aí começam, teoricamente, a primeira consulta com o ginecologista é lá quando você menstrua, né? E aí você não sabe nada do que está acontecendo na sua vida nunca. Até porque, às vezes, a menina menstrua muito novinha, né? Exato. E aí a mãe vai trazer e já vai... fica aí, entra sozinho, né? Tem toda aquela treta, né? Eu não costumo examinar pacientes... adolescentes, assim, na primeira consulta, quando não há uma queixa clínica. Tá. Né? Tipo, se ela tiver com corrimento, alguma coisa. Mas, geralmente, eu deixo para uma segunda, né, visita. Que já criou um Exato, elo, que a gente né? já tem um laço ali vigente, né, entre nós, pra gente conseguir ter essa troca. Né? Eu acho que é muito invasivo já numa primeira vez. Vai falar de menstruação, vai falar de relação sexual, vai falar de um monte de coisa que aquela pessoa nem sabe do que a gente tá falando e ainda tira a roupa ali que eu vou... Te examinar. Né? Exato, te examinar. Então, acho que isso a gente tem que tomar diversos cuidados também da forma que a gente aborda o paciente, né? E muitas coisas têm que sair da gente. A conduta médica. Porque, como você diz, às vezes a paciente não tem coragem de falar, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade para entrar na vida dela e para entender, né, por que ela tá assim, por que ela tá sentindo aquilo. Então, às vezes, muitas das coisas físicas, elas têm início na parte psicológica também. Um dia eu tava vendo uma série e a moça, ela tinha sido criada de uma forma religiosa tão severa, assim, que ela foi ao médico, né, porque ela engravidou e ela não sabia nada do que ia acontecer ali, ela ficou completamente traumatizada, né. Obviamente a gente está num país que não tem tanto, assim, essa questão, mas às vezes a pessoa tá assim, ela se traumatiza até com o comportamento, se for muito invasivo nesse caso que você está falando, né. Sim. Então eu acho que essa questão de chegar ali, saber que o médico ou a médica estão ali para te ajudar e para beneficiar a sua saúde é o primeiro passo. E a gente tem obrigação, né, de saber,
como que tá a paciente como um todo, na minha opinião. Né? Eu acho que a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Ela não é só um órgão, né? Exato. Né? Você tem que saber como que essa paciente se alimenta, como ela dorme, o que ela faz para se divertir, né? Se ela tem um relacionamento legal, se o relacionamento dela tá indo tudo bem, porque às vezes ela tem uma queixa de anorgasmia, né, que é uma dificuldade de orgasmo, mas você vai ver o porquê, né, e tem uma história ali atrás que, cara, não tem como... ela tá num relacionamento abusivo. Exato, não tem como não ter essa questão, né, não ter acontecido, ou às vezes ela tem um trauma de infância, ela foi abusada e tem milhares de coisas que podem acontecer. Então, eu acho que realmente a gente tem que entrar dentro do mundo dessa paciente. Tá. E Mari, e para as mulheres que estão tentando engravidar, que elas às vezes buscam, né? Elas acham que já não tem mais solução para o caso delas, né? E às vezes elas vão num consultório, até aconteceu recentemente um caso de uma denúncia, né? Em relação a uma profissional, uma ginecologista, que começaram várias denúncias pelo comportamento da médica, né? E aí, lendo eu sempre leio, eu sou uma pessoa que é viciada em comentários nos posts, eu fico lendo aqueles comentários. E aí eu tava lendo e assim, as pessoas dizendo, olha, essa profissional, ela me fez quase desistir de ter meu filho, porque ela disse que eu nunca ia engravidar, e assim, comentários de uma profissional, uma médica, que ela foi destruindo a autoestima dessas pacientes, né? Então dizia que elas nunca iam engravidar, dizia que elas nunca, que o problema delas não tinha solução e tal. Na primeira consulta, isso enviou um exame. Isso é um absurdo, né? Então, eu acho que além dessa... voltando ao nosso tema, né, se você está aproveitando bem a consulta com o seu médico, eu acho que se preparar e saber que o médico é um ser humano, só que ele foi capacitado para ser médico, né, ele é um profissional. E estando você pagando uma consulta ou no SUS ou onde quer que você esteja, ele é um profissional. E é uma coisa que é muito importante, né, como eu cuido muito de pacientes que estão tentando engravidar, e de outras pacientes também, uma coisa que é muito, muito importante de falar é que a gente, né, o médico, ele não é responsável pela cura ou pelo acontecimento do que a paciente veio buscar, né? A gente não é curandeiro, a gente não é pajé, né? Então não sou eu que vou curar a paciente. Não sou eu que vou fazer com que ela engravide. Eu sou o instrumento que vai dar a instrução para essa paciente. Pode ser que dê certo, pode ser que não. E contribui muito ela nesse processo. Isso eu deixo muito claro para as minhas pacientes. Então, não sou eu que faço nada, eu não faço nada. Eu estudei para dar instrumento, né, para uma paciente atingir o objetivo dela. Às vezes a gente, né, faz um exame, não tem nada nesse exame, faz um exame dali a 3, 4 meses, tudo se modifica. Mas como você não sabia antes? Óbvio que eu não sei, eu não sou Deus. Como que, se eu soubesse, né, o que ia se transformar, né? Tipo, você faz um ultrassom, tem um mioma, dali a pouco aparece outra coisa. Você faz um ultrassom, tem um nódulo de mama, daqui a pouco o nódulo cresce e vira alguma coisa. A gente não tem como prever essas coisas. E nem tudo que a gente, né, põe a mão dá certo. É o organismo que reage de formas é uma coisa variadas, muito maior do que a gente, né? É uma coisa muito maior. Se fosse fácil assim... Pois é, aí a gente não ia ter tanto problema, né? Eu acho que essa expectativa também, né, tem muito, ela vai me fazer engravidar. Não, eu te dou subsídios para que, se você fizer tudo e tiver dentro dos parâmetros que consiga, você vai conseguir. Agora, tem paciente que não consegue. Verdade. Né? Eu acho que essa expectativa é muito importante. Não adianta, nenhum médico é Deus. Aí é que tá. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que quebrar. Né? É uma cultura que a gente tem que quebrar. O médico é um instrumento de Deus na Terra, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Mas a gente não tem plenos poderes.
Se tivesse, a gente conseguiria salvar todo mundo, né? Ô Mari, e tem assim algumas dicas, por exemplo, olha, quando você for numa consulta, não esqueça de fazer isso, não esqueça de perguntar isso. Tem alguma coisa que possa ser Eu acho que o principal, óbvio, eu já atendi no SUS, eu já atendi convênio na minha vida, eu já passei por diversos locais de atendimento, né? E formas de atendimento até chegar onde eu tô hoje. Hoje eu tô no céu, né? Eu atendo uma paciente 1h30, 2 horas, não tenho pressa, faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, o consultório é meu, quem manda sou eu, né? Mas nem sempre foi assim. Então, às vezes eu tinha quando eu abri meu consultório, para eu viver, eu tinha que atender 20 a 30 pacientes por dia. Às vezes 40, às vezes 50. Eu tinha que fazer 50 a 60 partos por mês. Porque senão a conta não fecha. Exato, né? Então, é isso que acontece. A conta não fecha, a gente tem que agir de acordo com... Então, eu não conseguia atender 50 pessoas por dia, atendendo cada uma em 1 hora. Sim. Concorda? Novamente, a conta não fecha. Então, eu tinha o meu limite ali, que eu sabia mais ou menos, que era entre 15 e 20 minutos cada consulta. Eu sempre tentei, nesse tempo que eu tinha, aproveitar ao máximo, né? Agora, se você chega num consultório e o médico não deixa você falar, esse é o principal. Senta aí, fica à vontade. Aí já começa a perguntar um monte de coisa, se tem alguma coisa, tem alergia, não sei o quê. Vamos examinar. Você nem falou por que você tá ali. Cara, aí já sai correndo, pulando e não volta nunca mais. Eu acho que a primeira coisa, por exemplo, uma tentante, vamos colocar o exemplo de novo. Uma tentante que chega no consultório médico e o cara não fala nem pra ela contar a história dela, sai, pede 5 exames e vai embora, e assim, pede exame igual pra todo mundo, tem aquelas listinhas que vai só ticando, né? Eu acho que essas coisas são coisas pra desconfiar. Acho que as coisas têm que ser muito personalizadas. A medicina hoje em dia é muito personalizada, né? Então, eu acho que tudo tem que ser de acordo com isso. Então, se o médico não pergunta nem... a primeira pergunta que eu faço para a paciente quando ela senta neste sofá, no caso, que o meu é o outro, é como eu posso te ajudar? Porque se você não perguntar para ela não tem nem a chance de dizer, olha, eu tenho esse sintoma, eu tenho isso, meu sonho é esse, eu não quero isso, tenho medo disso... Né? Porque a gente tem medo de algumas coisas. Você vai ver uma tentante. Eu tive 5 abortos, 9 gestações e 3 partos, sei lá. E 3 não, né? Tem que ser 4 e 5 abortos para ser 9 gestações. Mas você não sabe como foi cada aborto, você não sabe como foi cada gestação, você não pergunta como que foi, né? Como que você vai saber como se você ajuda? Se esses 4 partos, as crianças estão vivas. Exato. Não, como que foi a gestação? Eu tive um monte de problema, eu não tive. Então, isso tudo é importante, né? Como eu falo, eu tento entender a paciente total. Né? Na consulta, que senão eu acho que não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. Sim. Né? Então, eu pergunto de saúde mental, pergunto de tudo, de família, de nascimento, né? Pra mim, eu acho que tudo é importante. Então, eu acho que nem sempre vocês vão ter, e eu sei disso, eu tenho ciência disso, nem sempre vocês vão ter um atendimento muito de alta qualidade, assim. Mas, pelo menos o mínimo, né? Você vai no ginecologista, ele não pergunta, tipo, quantas vezes você engravidou, nem como que é seu ciclo menstrual. Né? Fica difícil. É básico, né? Fica difícil. Né? Então, acho que essas coisas a gente tem que sempre prestar atenção. O cara que não deixa você falar, que vai fazendo 3 perguntas e já manda você pra sala de exame, é questionável. É o que a gente disse, né? Um relacionamento criado entre médico e paciente. E às vezes não dá certo, gente. E assim, é pra gente também. Né? Às vezes tem paciente que não bate o santo com você. E você não bate o santo com o santo dela. Da médica também. Isso precisa acontecer. Esse relacionamento, essa reciprocidade precisa acontecer. Senão, se não tiver esse tipo de relacionamento, não tem atendimento, não tem tratamento. O paciente que não confia no médico, ele não vai usar o que ele mandar. Ele não vai fazer o que ele mandar. Ele vai pro Google, mas não vai seguir a orientação do médico. Entendeu? Ou vai ficar perguntando para milhares de pessoas. Você acha que eu faço isso? O médico me passou aquilo. Você acha que eu faço o que ele me passou? Cara, então pra que você foi nele?
né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que isso... E a gente também tem que aprender. Quando o paciente... Você fala e o paciente fica te olhando com aquela cara, né? Tudo que você fala, ele... Será que eu... né? Procura outro colega, acho que eu não tô sendo suficiente pra você. Tem muitas opções, né? Acabou, cara. Tem muitas opções. Não tem isso. Eu acho que isso é recíproco. E a gente tem que aprender também que se o cara não for com a sua cara, você também não precisa mais atender ele. Né? Eu acho que isso é muito importante também. São várias coisas que a gente vai aprendendo no decor da vida, né? Isso é uma coisa que quando você se forma, ninguém te ensina. Mas eu acho que é importante para todo mundo. Tanto para o paciente quanto para os médicos também. Que ficam sofrendo, às vezes, atendendo o paciente que não faz nada que a gente faz. Fala. Daí não adianta nada. E perguntem. Não tenham receio de perguntar. E se a pessoa não deixar você perguntar? Próxima. Preste atenção, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que, no geral, é isso. As dicas que a gente deu, acho que são as mais importantes para vocês prestarem atenção e verem se realmente vocês estão tendo o atendimento que vocês buscam, procuram e merecem, principalmente. Isso aí. E se não deu certo, vai pro próximo. Nunca se esqueçam disso. Beijo, galera! Tchau, tchau.